aposta dos blasfemos. Mas em que consiste mesmo esse pecado? O Catecismo da Igreja Católica, número 2148, ensina que a blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com o respeito ao abusar do nome de Deus. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. Tiago, capítulo 2, versículo 7. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome. É, em si, um pecado grave. O padre Antônio Roio Marim entra em mais detalhes em seu livro Teologia Moral para Seglares, dividindo a blasfêmia em distintas espécies. No caso em questão, a irreverência de Porta dos Fundos poderia caracterizar-se muito bem como uma blasfêmia imediata, porque vai diretamente contra Deus, os seus divinos atributos, de obra, já que se trata de uma atuação artística, antirreligiosa e, sobretudo, diabólica, porque tem a expressa intenção de injuriar a Deus em si mesmo. A blasfêmia não só está na moda, como há todo um aparato cultural para incentivá-la. É claro que os diretores, produtores e atores dessa peça de evidente mau gosto contam com uma, digamos, variável ateia. Pensam que nem Deus nem o diabo existem, e por isso tudo o que estão fazendo não passa de simples brincadeira, destinada a ofender e ridicularizar apenas as pessoas que, sim, acreditam em Deus. Mas tomando emprestada a ideia de Blaise Pascal, essa é uma aposta que tem tudo para dar errado. De fato, se Deus não existisse, os porteiros dos fundos deveriam ganhar seu dinheiro de forma honesta, fazendo inclusive boa comédia, sem ultrajar a religião de milhões de brasileiros, ainda que não concordem com ela. Será que eles seriam capazes de fazer isso? Agora, se o Deus cristão, de que zombam, realmente existe, como demonstra não só a revelação divina, mas a própria razão natural, então os piadistas blasfemos têm tudo a perder, principalmente a eternidade. Que conste em nosso Código Penal o artigo tipificando o crime de ultraje a culto, artigo 208. É um requisito, ainda que muito distante, desse pensamento que leva em conta o eterno e não apenas o meramente material. É por isso que no Brasil ainda é crime vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Nem todo pecado deve, é verdade, e a Igreja tem consciência disso, ser criminalizado, mas o desprezo explícito ao sagrado não pode, definitivamente, ficar impune. Por isso, os cristãos têm razão, mais do que suficiente, em procurar os meios legais a fim de reparar essas ofensas que agridem os sentimentos, não só religiosos, mas também culturais de boa parte do nosso povo. Agora que ateus e anticlericais zombem do nome de Deus, no fundo, não nos deveria impressionar tanto que em seu coração eles nutram ódio e desprezo por alguém em quem nem sequer acreditam. É até, por assim dizer, compreensível. Afinal, quem é para ele Jesus Cristo senão um estraga-prazeres? E que são para eles os dogmas da fé, os mandamentos, os sacramentos da Igreja, os símbolos cristãos, a vida dos santos todo,
Enfim, senão um apelo incômodo às suas consciências, um lembrete de que, por mais que temem se enganar, os homens não podem viver como quiserem, mas devem arcar, já nesta vida, com as consequências inevitáveis de seus atos? Mas não só isso. A mania do brasileiro de fazer troça de tudo precisa ter limites. Sim, nessa matéria, a zoeira tem limites. Precisa tê-los. Uma imagem muito ilustrativa do que muitos têm feito com as coisas santas está nas obras sacras, que retratam o escarnecimento de Cristo. Retratos muito expressivos desses episódios da vida de Nosso Senhor foram pintados por Gerard van Rostort, Topini, Bigot e Hendrik Turburg. Procurem essas obras de arte no Google e reparem todos se os rostos de zombaria ao redor de Nosso Senhor não poderiam muito bem ser os nossos, quando nos divertimos com as piadas que vemos e fazemos das coisas santas, com os memes e figurinhas de WhatsApp, que muitos católicos compartilhamos com imagens de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e dos santos. Ora, nós realmente cremos em tudo que está no credo? Cremos em Jesus Cristo que virá a julgar vivos e mortos? Se sim, por que insistimos em achar graça justamente do que ofende ao nosso Senhor? Por que até mesmo as coisas que realmente precisam ser levadas a sério são tratadas por nós com irreverência e gracinhas? Seremos um povo incapaz de cultivar um mínimo que seja de temor a Deus? Um bom modo de começar é procurando cultivar um respeito básico pelas pessoas ao nosso redor. Afinal, se não respeitarmos o próximo, a quem vemos? Como conseguiremos respeitar a Deus, a quem não vemos? Conforme 1 João, capítulo 4, versículo 20.